Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Minha gente, hoje são 15 de agosto do ano de 2022. Estamos iniciando através das ondas do canal Educação mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. A disciplina Introdução ao Direito Empresarial, ok, minha gente? E estaremos falando sobre responsabilidade nas relações comerciais e de consumo, ok? Hoje, 19 de agosto, ou 15, não sei porque que eu estou com esse 19 de agosto na cabeça, né? 15 de agosto, hoje é dia do solteiro, olha só, 15 de agosto, dia do solteiro, tá bom? Quem mais? Hoje é dia da gestante, né? Dia da grávida, e hoje também é dia do angiologista, do profissional da medicina que trabalha com questões cardiovasculares, é uma coisa assim. Mas, bem, essas são as datas comemorativas desse dia 15 de agosto do ano de 2022. Beleza, minha gente? Então, vamos adiante. Eu sou o professor Fernando Galvão. Vamos juntos agora, das 16 horas e 20 minutos até as 18 horas e 20 minutos, tá bom? Estou olhando aqui pelo chat do IPTV. Vejo conectados conosco o povo de Dom Expedito Lopes, boa tarde. Povo de Lagoa do São Francisco, Queimada Nova, São Julião, Sigefredo Pacheco, Santo Inácio do Piauí, né? E mais um canal em Sigefredo Pacheco conectados conosco. Olha aqui, estou vendo Santo Inácio do Piauí, já deu boa tarde aqui às 16 horas e 21 minutos e 49 segundos. Boa tarde, povo de Santo Inácio. Fiquem à vontade, minha gente. Fiquem muito à vontade para interagir pelo chat, com dúvidas, exemplos ou observações, tá bom? Vamos lá, vamos adiante. A ideia aqui do nosso objeto de aprendizagem é conceituar a responsabilidade civil nas relações consumeristas. Por relações consumeristas, entendam as relações comerciais que envolvem a venda e a compra de produtos ou serviços. Tá bom? Tudo bem? Vamos adiante. Minha gente, nós temos aqui uma situação, problema, para abrir os trabalhos desta nossa tarde de segunda-feira. E aqui é o enunciado. Vejam só. Determinado cliente, ele efetuou a compra de um pote de proteínas, esse pote importado. Nesse pote tinha um rótulo dizendo que havia 900 gramas. No entanto, imediatamente após a compra do produto, o consumidor abriu e constatou que parecia haver uma quantidade menor do que anunciada. Ele foi atrás do funcionário da loja, despejou o conteúdo em uma balança de precisão e foi verificado que ao invés de 900 gramas, né, quilogramas, só haviam 500. Olha só que trollagem, né? Como dizem nas redes sociais. E aí vejam, o bicho está desocupado. Tá aqui. O consumidor, então, o cliente, reclamou da situação. O pote apontava 900 gramas, o outro, quando foi pesar, só tinha 500. E ele exigiu que fosse de alguma forma, a questão fosse resolvida. Destacou em amarelo. O funcionário disse ao cliente
que o cliente deveria acionar o fabricante do produto. O funcionário estava só vendendo. A loja apenas realizava a comercialização. E por isso ele não podia responder pelo acontecido. Mas, gente, essa situação pode acontecer com qualquer um, com o Isnaba, comigo, ou com vocês aí, alguém de Dom Expedito Lopes, ou alguém de Santo Inácio do Piauí. Sacam? Então, o cliente buscou nas informações do produto tentar identificar o fornecedor. Não encontrou. Então, nessa situação problema, vejam, não havia nenhuma identificação acerca da origem do produto, ou da fabricação, ou da procedência desse produto. Ok? Nesse caso, o funcionário da loja simplesmente disse que não podia fazer nada não poderia, disse que não tinha nada que poderia ser feito nesse sentido. Olhe como literalmente o consumidor aí, ele fica praticamente no mato sem cachorro, né? É um ditado aí popular muito famoso. E isso pode acontecer em inúmeras situações. O pessoal chega num restaurante para comer um churrasco e aí você paga, né? Bora imaginar 500 gramas, bora imaginar 1 quilo de carne, né? Para ir para o churrasco. E aí lá na churrasqueira vai ficar ao ponto, aquela carne assada daquele jeito que fica com aquela... ela fica úmida, né? Ela fica com aquela salmoura escorrendo, a gordurinha, né? Fica molinha, né? Carne bonita, sacam? Né? Avermelhadinha, aquela cebola ali, já a casca de fora preta, né? Mas quando você corta ela por dentro, ela tá toda cozinhadinha por dentro. E aí o churrasqueiro vai lá e corta na frente. Covardia, né? Ficar descrevendo esse negócio desse jeito. Mas vejam, a gente compra a carne com um determinado peso, mas a gente não tem o costume de medir, né, o que chega na nossa mesa, o que realmente está valendo, né, de peso da carne. É óbvio que quando ela vai assada no churrasco, ela perde muito da água e reduz o seu volume, né, o seu tamanho. Mas essas são coisas que precisam ser destacadas. Outro dia eu estava conversando com um consultor especializado em restaurantes e ele estava dizendo isso. Quando você compra a carne do fornecedor, e óbvio, você precisa fazer um tratamento na carne, tem que tirar ali o excesso, né, daquela gordura que é desnecessária, aquela pele. E se quem estiver fazendo o serviço não tiver a mão leve, você pode junto cortar lascas de carne que são importantes, tanto para a qualidade como para o peso da carne. Entendem? Se você tem a mão muito pesada. Então, você acaba comprometendo ali o peso. Você comprar, bora imaginar, se alguém for tratar a carne e tiver a mão pesada, tu compra 1,2 kg de picanha e de repente na hora de botar a carne para assar, você só vai ter, em vez de 1,2 kg, você vai ter 1,1 kg. Olha só, você perdeu 100 gramas, é muito. Ou você perdeu 80 gramas ou 70 gramas, é muito. Entendem? Então, não é incomum um determinado ambiente vender um produto por um peso e entregar um bem menor para o cliente. Tem restaurante que vai pesar a carne, ela já assada, e na mesa do cliente, para o cliente ver que o peso que ele serve é o mesmo peso que está lá no cardápio. Isso exige um grau de preparo muito grande no serviço. Isso é uma agregação de valor no serviço, mas que nem todos os empreendimentos estão dispostos a servir com tamanha precisão os seus clientes. Ok, minha gente, tudo bem.
Esses são pontos bem interessantes que vale a pena a gente destacar aqui. Povo de Dom Expedito Lopes, de Lagoa do São Francisco, Queimada Nova, São Julião, Sigifredo Pacheco, Santo Inácio do Piauí. Câmbio, câmbio. Vamos adiante. Só um minuto. Deixa eu... O cliente, então, ele vai exigir falar com o responsável da loja, pelo responsável do ambiente, né? Pelo empreendimento. E nesse momento, bora imaginar que você, meu caro futuro técnico em administração, você vai ser chamado para resolver a situação. Ou, bora imaginar como um sócio administrador da empresa ou como gerente da empresa no momento, o responsável ali. E aí, destacado em amarelo, considerando as disposições legais definidas no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, é possível dizer que a atitude do funcionário ocorreu de maneira correta, ou será que as alternativas são cabíveis na hipótese, diante da proteção ao consumidor? Faz sentido a resposta do funcionário dizendo que nada poderia ser feito porque a responsabilidade é do fabricante e o ponto de venda não tem nada a ver com a questão que lesava um consumidor que pensava comprar um pote de um determinado produto, né, por 900 gramas e só percebe de fato 500 gramas. Ok? Essas são questões muito sensíveis que acontecem todos os dias e que precisam ser observados pelas marcas, pelos funcionários, pelos gestores do negócio, né, e pelo consumidor. Tá bom? Até porque também, se vier uma fiscalização externa, sobretudo da vigilância sanitária, vamos imaginar mais especificamente do Inmetro ou do Instituto de Metrologia do lugar, é o órgão que fiscaliza rigorosamente os aspectos técnicos relacionados ao produto, a empresa ela pode ser obrigada a responder por isso, tá bom? Beleza? Minha gente, a gente vai, ao longo da aula de hoje, nós vamos analisar no que consiste esse ponto importante do direito do consumidor e que afeta as relações de consumo, né, e o direito empresarial, que é a responsabilidade jurídica do modelo de negócios na relação de consumo com os seus clientes, ok? E aí, assim, é possível caracterizar a responsabilidade jurídica como, destaco em amarelo, é a situação que tem origem em uma ação ou em uma omissão de um indivíduo que, contrariando o regramento jurídico, se obriga a responder por tais fatos com os seus bens ou com a sua pessoa. Isso é colocado por estes autores estudiosos das relações de consumo do Código de Defesa do Consumidor. Existe um fato gerador para essa responsabilidade jurídica. Ela é uma omissão de um indivíduo que entra em conflito com a legislação vigente, sobretudo a que protege aí os direitos dos consumidores nas relações de consumo, partindo do princípio do que nós já discutimos aqui em aula, as relações de consumo entre pessoas e empresas, ela é naturalmente desigual. Isnaba, por favor, pode me botar cheio aqui na tela. Vejam só, minha gente. Acontece que nesse mercado, que é o encontro entre quem compra e quem vende, esses encontros acontecem de formas diferentes. Por exemplo, tem tipos de mercado onde eu tenho muitos compradores e muitos vendedores. Nesse tipo de mercado há uma interação e, vejam, é muito intenso. Né? Pode existir uma competitividade entre quem vende. E isso pode beneficiar consumidores.
Na verdade, que eles vão pesquisar e de repente podem encontrar produtos com preços mais baratos em um lugar do que em outro. Deixa eu dar como um exemplo bem objetivo para vocês conseguirem visualizar isso, como uma feira que vende produtos hortifruti. Ok? Quando você visualiza uma feira, você tem muitas bancas, cada banca vende tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, né? Cebolinha, né? Pimentão talvez eu já tenha dito, vende as pimentinhas. Bora imaginar cada banquinha vendendo esses produtos no mesmo espaço, no mesmo galpão. E neste mesmo mercado eu tenho muita gente comprando também, né, esses produtos. E vamos imaginar que você tem aqui, ó, o tomate não varia. O tomate tem as mesmas características de uma banca para outra. Então, tanto faz. Não tem um tomate diferenciado do outro. Nessa interação, poderia haver uma competitividade entre quem vende, preços cada vez mais baixos, beneficiando os consumidores. Esse é um tipo de encontro de mercado, entendem? Muito bom para o cliente, no caso. Agora, também existem mercados em que eles não são desse jeito. O encontro entre quem vende e quem compra assume uma outra forma. Tem mercado que só tem um que vende e muita gente que compra. Sacam? Aí eu chamo esse tipo de mercado de monopólio. Só tem um que vende, só tem um que fornece e todo mundo vai comprar desta empresa, desta pessoa jurídica. A gente chama isso de mercado monopolista. Deixa eu dar um exemplo para que vocês vejam isso. As empresas que fazem a transmissão de energia elétrica. Geralmente é um mercado monopolista. É uma empresa só, promovendo a transmissão de energia. Ela é produzida, ela é jogada no sistema e nós temos as empresas que distribuem energia aí em determinados estados e só tem uma empresa que faz isso, não é? Em cada estado tem uma, então são vários monopólios locais aqui. E é um encontro diferente. Nessa, as relações de consumo que se dão, elas se dão de forma diferente. O consumidor tem muito menos poder de barganha do que lá na feirinha de hortifruti. Quem tem mais poder de barganha é o monopolista, é o que vende tudo somente, que vende tudo a transmissão de energia para todo o mercado consumidor. E a energia é um bem tão essencial que se o vendedor monopolista aumentar o preço, os consumidores vão continuar comprando mais caro. Por quê? Porque ele é um bem essencial, é um monopólio. Entendem isso? Eu já estou dando um exemplo de um outro tipo de encontro entre quem vende e quem compra. Existem outros exemplos. Existem mercados que não é um que domina o mercado, são 3, 4 grandes vendedores que dominam todo um mercado consumidor. Aí não é só um, são 2, 3, 4. Mas ainda assim são muito poucos. Eu chamo de oligopólio. São poucas grandes empresas que dominam todo um mercado consumidor. Nessas relações de consumo, eu tenho mais uma reprodução de relação desigual entre quem vende e quem compra. E isso principalmente acontece quando esses poucos grandes vendedores que dominam todo o mercado se juntam para formar um cartel. Quando eles combinam preços. E aí o cliente, independente da marca, de uma das 4 marcas que for comprar alguma coisa, ele não vai encontrar variações de preços. Ele vai ser obrigado a comprar a um preço mais alto. O objetivo do oligopólio, formando esse cartel, é aumentar suas margens de lucro. E eles vão disputar clientes, mas não através de queda de preços. Eles vão disputar clientes fortalecendo suas marcas, fazendo propaganda ou qualquer coisa parecida, mas não necessariamente através de preços ou promoções.
Nessa área eles deixam em aberto. Um exemplo de oligopólio em que as empresas têm largo poder de barganha e os clientes têm fraco poder de barganha é o mercado bancário. Nós temos poucos grandes bancos que dominam um mercado consumidor muito grande dos serviços bancários. E não à toa os níveis de reclamação dos clientes é muito grande em relação às empresas que operam neste mercado, ou administradoras de cartão de crédito também. Entendem isso? Percebam, eu já estou dando aqui exemplos de vários tipos de encontros de mercados e como isso se reflete nas relações das pessoas e essas marcas na hora da compra e da venda. Por isso que existe a necessidade da existência de um Código de Defesa do Consumidor que tente proteger o consumidor dessas relações. No primeiro exemplo que eu dei de mercado de vendas de hortifruti, das banquinhas de cebola, tomate, pimentão, cheiro verde e pimentinha, que eu disse que poderia ser mais competitivo, ainda pode acontecer de que você tenha muitas bancas ali na mesma feira, mas pode ser que se você tiver 10 bancas, pode ser que 5 bancas sejam de uma pessoa só. Aí já deu uma reduzida federal na competitividade. Essas banquinhas são do mesmo dono, 5 das 10. Elas não vão disputar o mercado, elas não vão disputar esse mercado em base de preço, né? Elas têm um poder de barganha maior do que as outras, que são apenas individuais, e o cliente mais uma vez cai numa armadilha de mercado. Sacam isso, minha gente? Essa é uma forma natural de organização dos mercados. Por isso que é necessária a existência de uma legislação que tente minimamente proteger o consumidor, né, dessas armadilhas de abre aspas, livre mercado. Ok? Tudo bem? Isnaba, por favor, pode botar o slide todo aí na tela. Câmbio. Então, é isso. Ok? É quando uma situação, essa responsabilidade jurídica tem origem em uma ação ou omissão de um indivíduo, contrariando o regramento jurídico de um indivíduo ou mais especificamente, de uma pessoa jurídica de uma empresa. Diferente da obrigação, que se caracteriza como um vínculo entre o sujeito que confere a um credor o direito de exigir de um devedor. É diferente aqui, né? Destaco em amarelo. O cumprimento de uma obrigação anteriormente gerada, né, a responsabilidade decorre do inadimplamento desta. Trata-se de uma consequência do descumprimento da relação que se gerou entre as partes. O que é que eu quero dizer com isso, traduzindo o juridiquês aqui? É que numa relação de consumo, vejam, não é necessariamente uma obrigação financeira de quem deve e de quem paga. Tipo, o cliente compra compra um produto de uma empresa, só que não paga, então fica inadimplente. O detalhe aqui é do outro lado. É quando o cliente compra um produto, né, paga por ele. O detalhe, existe um inadimplamento, só que não é do cliente para com a marca, com o produto, com a empresa. É da empresa com o cliente, já que aquele produto ou serviço dela não necessariamente atende aos seus desejos, às suas necessidades, às suas dores, né? Ali a relação de compra, ela define uma obrigação anterior. Eu paguei, mas eu preciso ter uma contraparte. Eu preciso ter minha necessidade satisfeita. Vamos imaginar que eu compre uma carne em um frigorífico, paguei, eu cumpri com minha responsabilidade, com minha obrigação nessa relação de consumo. Cabe ao frigorífico me fornecer um produto de qualidade. Aí eu compro e a carne está estragada. Eu não percebo lá no ponto de venda, só percebo quando eu chego em casa que eu abro a sacola e o cheiro sobe de carne estragada. Então, já houve aí uma obrigação anterior. A carne deveria ser de qualidade.
ok? Já gerou uma inadimplência da empresa para comigo, que sou seu cliente. Né? Ok, minha gente, câmbio, câmbio, câmbio. Vamos adiante. Nestes casos específicos dos contratos, nós temos como fonte de responsabilidade a vontade humana, está destacado aí em amarelo. E aí tem relações de consumo que vão para além da compra de 1 quilo de carne no frigorífico, mas onde existam casos em que nós tenhamos casos específicos onde existam contratos nesta relação de consumo, dado que eles perfazem pelo consensualismo. Existe um consenso na hora de um contrato de consumo. Eu pago e recebo um determinado produto ou um determinado serviço. Existe um consensualismo aí. Ou seja, e assinado o contrato, né, pela manifestação da vontade de ambas as partes, uma de vender, a outra de comprar. Bora imaginar que se a gente venha comprar um apartamento, então ambas as partes, você tem uma construtora que está financiando o apartamento e você que está comprando, ambos assinam um contrato de compra e venda, né? E é preciso avaliar essas letras miúdas do contrato nesse contexto, né? Porque ela foi consensual, ok? Aí de repente a pessoa paga, quando recebe o apartamento ele tem uma qualidade duvidosa, os acabamentos são mal feitos, né? O apartamento está todo fora do esquadro. Vamos dizer a casa que está mais fácil, né? A casa está fora do esquadro, né? A cerâmica está toda mal cortada, né? Você tem problema na parte elétrica, aí vejam, aí a gente vai ter um problema grande. Sacam isso, câmbio, ou ao longo do tempo começam a aparecer rachaduras na estrutura do apartamento. Por isso que é tão importante a gente estar discutindo aqui a responsabilidade civil nas relações consumeristas, meus caros futuros técnicos em administração, porque vocês podem estar trabalhando em empresas que estão na linha de frente no contato com o cliente e que precisam atender a essas obrigações estabelecidas em contratos de compra e venda, ok? Via de regra, minha gente, alguns fatores são apurados a fim de verificar o grau de responsabilidade nessa relação de consumo, sacam? E aí pode ser que esses fatores apurados, eles vão vir na forma de, deixa eu destacar em azul aqui, esses fatores apurados a fim de verificar, né, o grau de responsabilidade. Eles podem ser feitos, né? Só um minuto, deixa eu destacar aqui. De responsabilidade são feitos na forma de uma perícia, por exemplo, né? Caneta vermelha. Isso aqui pode ocorrer na forma de perícia, ok? De uma perícia, de uma avaliação por um profissional especializado em identificar as responsabilidades, né? Até onde é responsabilidade no caso da marca, da empresa, nessa relação de consumo, tá bom? Assim devem ser obedecidos alguns pressupostos primordiais, ok? Vamos adiante apurar o que isso significa. Devem ser observados alguns pressupostos primordiais para fazer essa verificação de responsabilidade civil numa relação de consumo. Um primeiro ponto é preciso que haja a configuração do dano, ok? É preciso que seja identificado qual foi o prejuízo gerado, né, naquela relação de consumo para com o consumidor. Então, isso tem que ser mensurado. Por isso, a importância da contratação de uma perícia, inclusive externa, né, para que dê mais uma validade maior àquele tipo de avaliação, sem nenhum tipo de contaminação por parte de interesses. Sacam, minha gente? Câmbio, câmbio, o povo de Dom Expedito Lopes,
Povo de Lagoa do São Francisco, de Queimada Nova, de São Julião, de Sigefredo Pacheco e de Santo Inácio do Piauí. Beleza? Tudo bem? Esse é um ponto que merece destaque. Teve um povo aqui em Teresina que financiou a compra de um apartamento, financiou na planta, e aí chega, o prédio foi levantado, mas não foi concluído. Ali é um prejuízo que eu não sei nem dizer o tamanho do prejuízo e nem como é que está o processo. Porque é um financiamento de longo prazo, o povo bota muita grana, e aí, como é que fica, né, a reparação desses danos? Então, o primeiro ponto é identificar, configurar o dano, a dimensão do prejuízo. Também um outro ponto a ser observado a ofensa, ela é o quê? Ela é de caráter material ou moral? Este é um ponto que merece destaque. À medida em que não é apenas um prejuízo puramente econômico, e aí a gente coloca como material, que se tutela, mas quando a mácula, o sofrimento moral, a ilicitude causada com repercussões no bem-estar das pessoas, é psíquico ou emocional, também é tutelado. Isso aqui acaba se tornando um agravante, né? Quando não é apenas um prejuízo, não é apenas um prejuízo puramente econômico ou material. Você não teve só isso. É quando da ocorrência de um sinistro, de um problema, é quando há um sofrimento moral, quando a ilicitude naquela relação de consumo, ela gera aí uma repercussão no bem-estar da pessoa, psíquico ou emocional também. Isnaba, por favor. Isnaba, procura aí no navegador para compartilhar na tela aqui com a galera um caso que mostra bem isso que eu estou relatando. Procura aí, deixe-me ver aqui o nome do indivíduo, né? E o nome da tragédia que teve com o apartamento é o Palace 1. Procura aí no navegador Palace 1. É o nome de um condomínio, um apartamento que desabou por problemas de estrutura na construção. Muita gente morreu. E esse é um processo que ficou muito famoso à época. Acho que eu era adolescente quando esse negócio aconteceu. Era um condomínio de uma construtora de um deputado federal. E foram fazer uma avaliação desses danos, né? Viram que a construção, que o condomínio foi feito, por exemplo, para encarecer a obra, foi feito com areia da praia. Teve um monte de problema de ordem estrutural e na hora de Palace 1 e 2, pode ser. Vamos ver aqui. A queda do teto gera pânico. Peraí. Olha aqui. Esse de baixo. STJ decide que famílias das vítimas... dá uma clicada aí. Aí tu abre aí na tela e compartilha com o povo. Olhem só, a gente está discutindo as coisas aqui no estúdio e ao mesmo tempo esse tipo de notícia ele dá mais materialidade ao que a gente está discutindo aqui na aula, sacam? Por isso que eu estou compartilhando essa tela aqui com vocês com a ajuda do Isnaba. Então vejam só, ele vai compartilhar a tela aí para vocês, só um minutinho. Uma outra coisa é o nexo causal, né? Então vejam, STF, o Superior Tribunal de Justiça, decide que famílias de vítimas do desabamento do edifício Palace 2 vão dividir 30 milhões de reais em indenização. Minha gente, olhem só que coisa. A decisão da Justiça saiu 24 anos depois da tragédia, né, que matou 8 pessoas. Essa tragédia, ela poderia ter sido até maior, né? Porque era um prédio de apartamentos e que morreram
morreram 8 pessoas. Olhem a imagem aqui da implosão, né, que teve que ser feita no prédio. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que as 120 famílias vítimas do desabamento do Palace 2 vão dividir uma indenização de 30 milhões de reais. O Palace 2, contando a história, ele ficava na Barra da Tijuca, ele desabou em fevereiro de 1998, minha gente. A decisão da justiça saiu 24 anos depois da tragédia e 8 pessoas morreram aí. O dinheiro da indenização vem de um terreno em Brasília, leiloado em 2017. O terreno, obviamente, pertencia ao grupo que construiu ali o apartamento Palace 2. O cálculo do valor a ser pago a cada família será feito por um perito judicial contador. Como eu mencionei para vocês, é preciso uma perícia para avaliar, né, a dimensão do dano. Ok? E se esse dano ele é material, mas se ele se estende também para outros danos morais, psicológicos, ok? E por aí vai. O contador aqui, o perito, avaliou aí uma série de variáveis, como o apartamento, se ele estava quitado ou não, se houve o dano ou se a pessoa ainda estava pagando, se houve o dano moral além da devida correção monetária de 24 anos. Ok? O edifício foi construído em 1990 pela construtora Cerzan, do então deputado federal Sérgio Naia. A obra estava prevista para ser concluída em 95, mas houve atraso. Segundo os moradores, em 96 o edifício chegou a ser interditado pela Defesa Civil, após um operário morrer ao cair do fosso do elevador, que estava apresentando defeito. A construtora já havia sido processada 4 vezes em virtude da má construção do prédio, em que nem sequer tinha o habite-se, né, da prefeitura, que é uma exigência burocrática que todo empreendimento assim precisa ter. Ok? O prédio tinha graves defeitos de estrutura e de acabamento, o que motivou a interdição pela Defesa Civil. Vejam, as pessoas já estavam financiando, era um empreendimento imobiliário, um investimento de longo prazo, um financiamento, envolve juros, envolve uma série de questões. O apartamento tem problemas na construção, você demora a receber, ainda o apartamento apresenta problemas na estrutura. Vocês sacam como isso é complicado quando a gente observa à luz do direito do consumidor, minha gente? Apesar do risco, 30 moradores buscavam seus pertences quando aconteceu o desabamento. 8 pessoas morreram soterradas aqui nesse apartamento, nesse prédio. Ok? Em 2009, Sérgio Naia morreu em Ilhéus, na Bahia, o que agravou o problema, já que os bens que possuía acabaram reunidos em espólio. A construtora Calçada lançou um prédio de apartamentos no mesmo terreno que abrigou o Palace 2, o Barra One, o nome do novo edifício que abriga 180 apartamentos. O projeto respeitou a arquitetura do antigo Palace 1, prédio vizinho à tragédia, que continua em pé, e ele foi rebatizado com o nome de Joá. Para aumentar a identidade visual entre os dois edifícios, a Calçada construtora modificou o revestimento da fachada do Joá e em outras benfeitorias sem nenhum custo adicional para os moradores. Ok? Então, esses são pontos que merecem destaque, está muito conectado com tudo que a gente discutiu aqui até agora, tá bom? Isnaba, muito obrigado. Pode voltar para o slide, por favor. Povo de Sigefredo Pacheco, de Santo Inácio, de São Julião, povo de Queimada Nova, Lagoa do São Francisco, Dom Expedito Lopes, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Muito bem, minha gente. Então vejam só.
O nexo causal, vejam que esse problema do Palace, ele gera um prejuízo material, mas também moral. Também gera bem-estar nas pessoas, afetou o bem-estar das pessoas, o psíquico, o emocional. É muito complicado esse tipo de questão, sacam? Um outro ponto a ser observado é o nexo causal, ou seja, deve-se verificar uma relação entre causa e efeito, sacam? Nesta avaliação de prejuízos. Minha gente, outros critérios que devem ser observados na verificação de um dano, numa relação na responsabilidade civil, numa relação de consumo ou relação consumerista, destacados aí em amarelo. É preciso que se identifique a culpa, pode ser definida como uma ação ou uma omissão, marca texto, pode ser definida como uma ação ou uma omissão, ok? Reprovável, de acordo com os valores tidos como comum pela sociedade. Deixa eu apagar aqui, deixa eu ir só até aqui. Reprovável. Reprovável. Sacam? A gravidade, aí ela é qualificada pela falta de cautela, por falta de um mínimo cuidado, por falta de zelo. Trata-se de uma atitude repreensivelmente grosseira. Minha gente, encontraram na estrutura do prédio conchas do mar. Como eu estou dizendo para vocês, foram retiradas a areia do mar, tinha concha, tinha tudo. Pouco concreto, muita areia, isso comprometeu a estrutura do apartamento, gerou uma série de problemas aí. Então, a gravidade e a leveza, né? O acidente ou a questão a ser posta, o prejuízo, o dano gerado, ele é grave ou ele é de natureza leve? É tipificado como leve quando a gente identifica a falta de atenção ordinária, erros comuns, erros básicos ou considerados normais. Por exemplo, um problema de acabamento, né, numa parte da casa ou do apartamento, ela pode ser considerada leve. Já um problema na estrutura do apartamento ou da casa é verificada uma omissão mais grave, uma ação mais grave. Entendem? É preciso a gente conseguir modular aí essa gravidade. Ela é leve ou ela é mais forte, é mais pesada? Ok? Vamos adiante. Observados tais aspectos, está caracterizada a chamada responsabilidade subjetiva. Okay? Responsabilidade subjetiva, que pressupõe o elemento culpa como seu fundamento. Ok? Entretanto, nas relações de consumo, minha gente, a caracterização do dever de responder independente da verificação e gradação do elemento culpa, ok? Na relação de consumo, esse dever de responder, ele independe da verificação ou gradação do elemento culpa. Eu vou até destacar isso aqui em azulzinho claro, marca texto, azul claro. Né? A caracterização nas relações de consumo, a caracterização do dever de responder independe da verificação ou da gradação do elemento culpa. Ok? O consumidor não pode ficar no prejuízo. Logo, trata-se de uma responsabilidade mais grave, determinando a obrigatoriedade da reparação. Isnaba, abre o navegador de novo aí, por favor, e procure aí o caso da Samarco, né? Ou Brumadinho, aquele acidente que houve com a barragem da Vale, que rompeu e destruiu toda uma região
E aí são prejuízos, prejuízos de ordem emocional, econômica, financeira, ambiental, né? Acidente, Brumadinho, bota aí. Brumadinho, que ocorreu lá em Minas Gerais. O que foi feito em Brumadinho, desastre ambiental. Aí tá ótimo, pode colocar aí, pode clicar nesse. Abrindo aqui a guia, vamos já compartilhar com vocês mais uma tela. Essa trata de responsabilidade civil da Vale neste grave acidente brasileiro. Ok? Pronto, o Isnaba vai já compartilhar na tela aí com vocês. Nós temos aqui desastre ambiental em Brumadinho. Só um minuto. Aqui. O desastre ambiental em Brumadinho ocorreu em razão do rompimento de uma barragem da Vale, o que causou liberação de vários litros de lama, né, e morte de várias pessoas. Aqui é a região, né, uma região muito bonita, mas que foi seriamente prejudicada. Brumadinho é uma cidade localizada em Minas Gerais, região de Belo Horizonte. Brumadinho está na região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, do estado, e enfrentou um grande desastre ambiental em 25 de janeiro de 2019. A barragem 1 da mina Córrego do Feijão e da mineradora Vale rompeu-se, desencadeando numa avalanche de lama que destruiu a comunidade e construções da própria Vale do Rio Doce, da própria Vale. O terrível mar de lama não causou apenas prejuízos financeiros, sendo responsável também pela morte de dezenas de pessoas. A barragem de Brumadinho, ela se rompe e tinha como finalidade, de acordo com a Vale, a deposição de rejeitos. Ainda de acordo com a mineradora, a barragem, que foi construída em 1976, estava inativada e no momento não havia nenhuma atividade operacional em andamento. As causas do rompimento da barragem ainda são desconhecidas. De acordo com a Vale, a barragem possuía segurança física e hidráulica, olha só, de acordo com a empresa. A Polícia Federal e Polícia Civil de Minas investigam o caso para averiguar se houve alguma irregularidade na elaboração dos documentos técnicos. Ou seja, se esses documentos técnicos estavam em desacordo com a legislação e mesmo assim serviram para justificar a construção da barragem. Mortes causadas no rompimento da barragem. A barragem de Brumadinho rompeu-se na sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019. Nenhum sinal de alerta foi emitido. Muitas pessoas não conseguiram deixar o local a tempo. Até a tarde de 1º de fevereiro de 2019 já haviam sido confirmadas 110 mortes, mas apenas 71 das pessoas foram identificadas. Olhem, um acidente dessa proporção, você tem um monte de gente identificada como morta e ainda assim dezenas sem identificação. Tinham famílias que não sabiam onde é que eram as pessoas desaparecidas, né, onde elas estavam e até sem esperança de encontrá-las. Além disso, 238 pessoas encontravam-se desaparecidas. Muitas dessas estavam nas instalações da Vale que foram afetadas. Sabe-se ainda que uma pousada local foi atingida, tinham 35 pessoas. Ajudaram nas buscas Corpo de Bombeiro, Força Aérea e Exército. Os impactos ambientais. Segundo a Vale, em Brumadinho, rompeu-se apenas uma barragem, a qual apresentava um volume de 11 milhões de metros cúbicos de rejeitos. A mineradora afirma ainda que a lama que foi liberada não é tóxica. Entretanto, apesar de não ser assim considerada, ela pode desencadear graves problemas ambientais. Por exemplo, aqui a gente entra na verificação do ponto de vista ambiental.
Em virtude da grande quantidade de rejeitos e da velocidade com que foram liberados, a lama destruiu grande parte da vegetação local, causou a morte de diversas espécies animais. É importante salientar que a região abrigava uma grande área remanescente de floresta atlântica, um bioma de grande biodiversidade. Houve, portanto, uma enorme perda. De acordo com o Instituto Estadual de Florestas, a área da vegetação impactada foi de 147 hectares, ou seja, uma área grande. Os rejeitos da mineração atingiram ainda o rio Paraopeba, que é um dos afluentes do Rio São Francisco. A grande quantidade de lama torna a água imprópria para o consumo, além de reduzir a quantidade de oxigênio disponível na água. E isso acaba desencadeando na mortalidade de animais e plantas aquáticas. Em relação ao Rio São Francisco, a expectativa é que a lama seja diluída antes de atingi-lo. Voltando aqui, em razão da grande quantidade de lama que foi depositada na região, o solo terá sua composição alterada, o que pode prejudicar o desenvolvimento de algumas espécies vegetais. Além dessa alteração, quando a lama seca, ela forma uma camada dura, compacta e também afeta a fertilidade do solo. Minha gente, é um desastre muito grande. Percebam como é importante a atuação preventiva, porque quando não se adota medidas preventivas e aí a bomba estoura, os prejuízos eles são muito maiores. Vale salientar aqui, de acordo com o artigo, ainda que se espera que os impactos ambientais sejam inferiores aos observados em Mariana, né? Entretanto, ainda não é possível mensurar todos os danos causados. Para saber mais sobre o rompimento, ele ocorreu há um certo tempo da tragédia aqui, tá bom? Só reações de organizações ligadas ao meio ambiente. A WWF Brasil diz: lamentamos imensamente o rompimento da barragem, que tirou novamente a vida de pessoas, nossa solidariedade. A SOS Atlântida, Greenpeace também fazem isso. Aqui a gente tem vários artigos que mostram aqui impactos ambientais gerados no meio ambiente e que precisam ser verificados, até porque existe uma responsabilidade civil a ser cumprida. Tá bom, minha gente? Ok. Pode voltar a imagem para o slide, por favor. Isnaba, muito obrigado. Muito bem. Olha como tudo que a gente discute aqui tem muito a ver com o que a gente está falando aqui de responsabilidade civil. É óbvio que eu estou falando de coisas de grande proporção, mas elas igualmente estendem para pequenos problemas dentro das relações de consumo entre empresas e pessoas. Ainda aqui, assim, conforme o regramento de Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 12, 14, 18, 19 e 20, só existe a necessidade de comprovação da ação ou da emissão do resultado, ou seja, do dano, prejuízo, e do nexo de causalidade para poder atribuir a responsabilidade objetiva de produtos e de prestadores de serviços. Aqui vale a pena destacar, de marca-texto azul. Detalhe que nesses fatos que eu estou dizendo para vocês, você tem aí a incidência também de questões ambientais, tem questões penais, elas passam muito além do que a gente discute aqui. Ou seja, eu tenho aqui a necessidade, só existe a necessidade de comprovação da ação ou omissão, do dano causado ou do prejuízo e do nexo de causalidade para atribuir a responsabilidade. Ok? Sacam? Por isso, existem inclusive falando de construção civil, existem obras de engenharia que elas têm um seguro de responsabilidade civil. Existem engenheiros que fazem um seguro de responsabilidade civil. Por quê? Caso a construção ocorra um sinistro, algum tipo de problema,
né, que seja identificado a causa, o nexo, né, nesse caso, de responsabilidade do engenheiro que assina o projeto, para que, se acionado o engenheiro, o seguro paga o prejuízo monetário ou material que o engenheiro seja obrigado a arcar, ou a construtora. Isso também serve para atendimentos médicos. Bora imaginar uma cirurgia, o médico comete um erro, e aí, se ele tiver o seguro de responsabilidade civil, o médico também vai acionar e o seguro vai cobrir possíveis prejuízos materiais e morais que o médico tenha que seja responsabilizado por um procedimento mal feito. Entendem, minha gente? Então, a responsabilidade civil existe nesse sentido. Tá bom? Beleza, só existe a necessidade. Comprovou a ação ou a omissão. O resultado, que é o prejuízo. E o nexo de causalidade, isso aqui é suficiente para responsabilizar fornecedores de produtos ou prestadores de serviços. A única exceção reside no caso dos profissionais liberais, segundo o qual a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação da culpa. Ok? Verificou a culpa para profissionais liberais. Eu acabei de mencionar aqui os exemplos do médico e do engenheiro, né? Nesse contexto, eles buscam proteção fazendo seguros de responsabilidade civil caso sejam responsabilizados pela culpa de algum sinistro, né? Seja numa obra em que o engenheiro seja responsável ou num procedimento cirúrgico que o médico também seja igualmente responsável. Ok? Vamos adiante. Essa responsabilidade civil, né, nas relações de consumo, via de regra, significa dizer que o consumidor prejudicado, lesado para fins de busca eventual de indenização, ressarcimento ou reparação dos danos, né, deverá demonstrar a ação ou omissão de quem ofertou o produto ou fez o serviço, o dano e o nexo causal. Na responsabilidade objetiva, não há necessidade de se provar culpa do agente causador do dano. Ok? Minha gente, estou olhando para o relógio agora. São 17 horas e 18 minutos. Eu vou para um breve break. São 3 minutinhos. Já já eu volto e a gente continua.